Vamos então dar início ao seminário da manhã e ao primeiro painel dedicado ao tema A Exportação Sustentada. Começo por apresentar os convidados do nosso primeiro painel. O professor Jaime Quezado, economista e gestor especialista em inovação e competitividade. Licenciado em Economia e MBA pela Universidade do Porto, tem desempenhado ao longo dos últimos 30 anos funções de gestão nos setores público ou privados, coordenando vários projetos estratégicos de âmbito internacional e nacional. É autor de 5 livros, o último dos quais, The New Way, A Competence Agenda for a Trust Society, onde aponta pistas na área da inovação e conhecimento para a nossa economia e sociedade. E depois, o professor Dr. António da Cruz Rodrigues, diretor do mestrado em Design e investigador da Universidade Lusófona. É doutorado em Design pela IAD Creative University, mestre em Design Industrial pela Escola Politécnica de Design de Milão, licenciado em Design Industrial pelo IAD, Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing. Apresentados assim os oradores deste painel, solicito a vossa atenção para a intervenção do professor Jaime Quezado sobre o tema Estratégias para uma Internacionalização Inteligente. Mas antes de mais, deixo o desafio a todos, os que estão a acompanhar através desta plataforma, que durante as intervenções preparem e enviem as vossas perguntas escritas através desta mesma plataforma para resposta e debate no final da intervenção. Tem a palavra o Dr. Jaime Quezado. Muito bom dia. Eu gostava, antes de mais, de agradecer ao Presidente da AIMP, o Dr. Vítor Poças, o amável convite para poder estar aqui presente neste belíssimo fórum, que permite, de facto, de uma forma relativamente aberta e participada, discutir aquilo que são os principais desafios que se colocam à internacionalização e, em particular, num setor tão dinâmico como o setor da madeira e do mobiliário. Eu vou fazer uma intervenção dividida em 5 pontos, mas começaria por dizer que nestes tempos de crise que estamos a viver neste momento, e com, como sabemos, um grau de incerteza e de complexidade muito grande relativamente àquilo que vão ser os próximos anos, a questão da internacionalização assume uma dimensão particularmente relevante. Nós somos um mercado pequeno, temos de facto um conjunto de fileiras que nos últimos anos, através dos clusters, se têm organizado de forma estruturada. O exemplo da madeira e do mobiliário é claramente uma dessas frentes que tem conseguido estar numa vanguarda daquilo que são as novas dinâmicas internacionais e precisamos, de facto, de ter aqui novas respostas para aquilo que são os desafios que se vão colocar. Eu vou dividir a apresentação, portanto, dentro do tempo que tenho à minha disposição. Ela depois vai ficar disponível e terão, obviamente, oportunidade de, com mais tempo, a poder analisar, em 5 grandes pontos e depois farei uma síntese final. Vou fazer uma primeira abordagem daquilo que são os novos fatores estratégicos que neste momento estão a condicionar a atividade económica e, em particular, também a componente da evolução das fileiras. Vou depois, em seguida, abordar um aspecto que é muito importante para a rentabilidade das empresas e, sobretudo, para a estruturação daquilo que são os seus principais desafios no futuro, que é a questão da cadeia de valor, que é um conceito que foi introduzido há muitos anos pelo conhecido especialista americano Michael Porter. Falei depois daquilo que são hoje os aceleradores da internacionalização inteligente, ou seja, a internacionalização dificilmente pode ter capacidade de resposta nos mercados e nas empresas se não for acompanhada de novos aceleradores e novos drivers. Falei um pouco daquilo que é neste momento, e o Sr. Secretário de Estado abordou já o tema na sua intervenção inicial, a estratégia coletiva de mercados e, finalmente, aquilo que são as boas práticas. Porque nós precisamos de boas práticas e precisamos de as demonstrar, de as apresentar e de, com elas, ganhar um pouco aquilo que é uma estratégia coletiva de sucesso. Começando pelo primeiro ponto, eu apontaria neste pequeno desenho que eu tenho aqui, aquilo que tem sido o caminho que já começou a ser feito por algumas empresas e setores, mas que terá que ser reforçado nos próximos anos. Que é, no fundo, a forma como, face a esta crise, as empresas e as fileiras económicas se têm que posicionar. Nós temos que ter uma atitude de rethink, aliás, têm sido muitos os textos que as grandes consultoras, a McKinsey, a Roland Berger e outras têm feito sobre esta matéria. O rethink, no fundo, é fazer uma análise muito cuidada daquilo que são, neste momento, os principais desafios que vão ter que ser colocados aos setores. E o caso da madeira e do mobiliário é um exemplo disso. A madeira e o mobiliário, como vamos ver à frente, tem uma cadeia de valor absolutamente completa e integrada. E, portanto, esta questão do rethink é um trabalho que tem que ser feito, mas tem que ser feito de uma forma participada, envolvendo os empresários, envolvendo os gestores, envolvendo os poderes públicos, envolvendo também, muitas vezes,
aqueles stakeholders externos, como é o caso da academia, que podem também dar aqui, de facto, uma ajuda. Penso que aqui a AIMP tem sido um exemplo muito claro e muito positivo daquilo que é uma estratégia aberta de Rethink, e este fórum que hoje aqui se realiza é claramente um exemplo disso. Depois é preciso um outro aspecto que está a ter cada vez mais importância, que é a questão da resiliência. A resiliência é uma palavra que se pôs muito na moda com a questão da pandemia, mas quando nós aqui falamos em resiliência, falamos sobretudo num aspecto que é muito importante, que é as empresas e os setores, e a Madeira são um exemplo disso também, como é evidente, não podem parar e precisam de investir. Investir em tecnologia, investir em inovação, investir em novos processos, investir em novas estratégias comerciais e de mercado. Mas também temos que perceber que neste contexto atual o investimento é difícil de ser feito porque muitas vezes não há o capital necessário e também, por outras palavras, também não há muitas vezes o contexto de mercado que o permita. E, portanto, a resiliência faz parte desta nova atitude que os empresários e os gestores têm que ter em termos de conseguir catapultar as suas empresas para uma nova perspectiva de abordagem do mercado. Depois é preciso regressar, retornar. O regressar aqui não é no sentido físico, no sentido de voltar, é no sentido de reposicionar aquilo que são as estratégias da empresa. Todas as empresas estão com graves problemas do ponto de vista de mercado, tirando um ou outro setor em que, por condicionantes que têm a ver com a própria natureza da pandemia, as coisas têm corrido bem. Na maior parte dos casos sabemos que tem havido quebras nas exportações, quebras no mercado interno, e portanto aqui também é preciso uma atitude muito clara de conseguir reposicionar a empresa no seu contexto final. É preciso reinventar os negócios, e aí a inovação e a criatividade vão ser decisivas. Eu penso que na intervenção a seguir o meu colega de painel irá falar muito da fileira da casa, que é um exemplo típico de um caso de sucesso do ponto de vista da utilização da madeira, e portanto é preciso reposicionar também aqui aquilo que são novos conceitos, novas atitudes e novas apostas do ponto de vista de mercado. E finalmente é preciso abordar de forma positiva este novo Next Normal. Há cerca de 15 anos, quando tivemos a crise de 2005, 2006, a McKinsey utilizou uma expressão que ficou muito célebre na altura, que foi o New Normal, ou seja, passámos a viver no New Normal. Com esta crise surgiu uma nova tecnologia que é o Next Normal, mas sendo o New Normal ou Next Normal, estamos a falar basicamente de novos tempos. Portanto, esta é a altura, como disse há um bocado naquela primeira nota, para reavaliar tudo, reavaliar processos, reavaliar a organização da empresa, reavaliar a forma como se abordam os mercados e reavaliar também um aspecto muito importante, que é a forma como a organização e a governação da empresa é feita. Porque é preciso mobilizar os colaboradores, é preciso criar uma atitude de confiança e uma atitude positiva. Neste sentido, a resposta terá que passar, de facto, por uma atitude muito positiva e muito clara, em que, sobretudo, e eu insisto muito neste aspecto, se consegue ter uma dinâmica do ponto de vista da abordagem dos mercados suficientemente positiva e suficientemente elucidativa. Eu iria agora abordar, de uma forma muito rápida, aquilo que são alguns fatores de contexto de crise que neste momento existem em Portugal, existem na Europa, existem nos outros mercados internacionais e que obrigam, de facto, a um posicionamento diferente da nossa economia. Este gráfico mostra um pouco aquilo que foi e tem sido a evolução de alguns indicadores macroeconómicos e que mostram que, de facto, foi necessário, basicamente, a Europa e o Governo atuarem. Há uma discussão muito profunda relativamente à capacidade de resposta que a Europa tem. Como sabemos, o plano de resiliência que devia ter sido aprovado ainda não está totalmente aprovado, porque ainda há algumas dificuldades de equilíbrio interno dentro da União Europeia, com o veto recente da Polónia e da Hungria, mas esperemos que seja rapidamente aprovado para que possamos, no próximo ano, o mais depressa possível, ter acesso às verbas que foram aprovadas para os diferentes países, em particular para Portugal. Temos também a resposta portuguesa, que foi sendo dada, com alguns mecanismos que foram sendo criados, mas, portanto, isto só para dizer que, efetivamente, a política pública tem estado muito presente nesta crise. Pode-se questionar muitas vezes a sua capacidade de resposta, mas tem estado presente e, de facto, é um aspecto muito importante que temos que ter em atenção. Esta crise é uma crise diferente no sentido em que está claramente, e pode-se ver através deste gráfico, que é um gráfico de evolução de ciclo, muito associada a um aspecto que nunca existiu nos últimos anos, que é o facto de todo o mundo estar em crise. Enquanto que há 15 anos, com a crise financeira que tivemos, Portugal ainda conseguiu, pelo facto de alguns países não estarem tanto em crise, atenuar essa situação e, por exemplo, tivemos o conhecido movimento de saída de talentos para outros países. Tivemos também o facto de muitas empresas alterarem os seus mercados. E se antes da crise nós chegámos a 45% do peso das exportações no PIB, que é um dado que o Sr. Secretário de Estado que fez a abertura tem também referido muito nas suas intervenções, deve-se também muito a esse movimento que começou há 15 anos, quando as empresas tiveram que se movimentar para outros mercados.
Este aspecto que eu ponho aqui neste gráfico parece-me muitíssimo importante, que é, este é o momento para a empresa se reposicionar e para falarmos daquilo que é uma empresa do futuro. O setor da madeira e do mobiliário é constituído, na sua maior parte, por empresas pequenas e médias, portanto PMEs. Como sabemos, as PMEs têm neste momento cerca de 98,5% do tecido empresarial português. São empresas que têm crescido muito à força daquilo que é uma capacidade de inovação e criatividade absolutamente notável, e basta ver os casos de sucesso que temos tido nos últimos anos nesta matéria. Mas é importante que neste setor, como noutros já está a acontecer, o têxtil, o calçado, haja um entendimento muito claro do que é efetivamente esta empresa do futuro. Esta empresa do futuro que basicamente tem que apostar em alguns aspectos fundamentais. O primeiro é na capacidade de fazer da tecnologia um instrumento essencial para a sua eficiência e para a sua inovação. E a questão do digital, e hoje estamos aqui num fórum digital, ganha neste aspecto uma dimensão absolutamente crítica. Hoje, qualquer empresa que não tenha uma estrutura digital minimamente consistente, dificilmente terá capacidade de resposta aos mercados. É uma empresa que tem que ter depois uma capacidade de organização interna suficientemente ágil e moderna para permitir com rapidez responder aos desafios dos mercados e também aos desafios dos seus próprios colaboradores internos. É uma empresa que tem que desenvolver duas áreas que são fundamentais nos tempos que correm: inovação aberta e inteligência coletiva. Inovação aberta é a empresa estar disponível para aprender com os fornecedores, com os clientes, com os próprios colaboradores e, com isso, desenvolver muitas soluções de produtos. Nós temos casos de empresas de mobiliário, isso é sabido, que têm apresentado soluções e tendências absolutamente fantásticas em termos de qualidade e de mercado, fruto muitas vezes dessa capacidade que há de partilhar ideias, não só com os clientes e com os próprios fornecedores, mas também com os próprios colaboradores internos. E, finalmente, são empresas que têm responsabilidade social e inteligência coletiva. São empresas que, no meio em que vivem, no seu ecossistema de atuação, preservam muito esta ideia do valor partilhado, ou seja, o valor que elas geram em termos de negócio é depois também considerado muito pela comunidade. Nós sabemos que no caso da madeira imobiliária, sobretudo aqui nesta Zona Norte, nos concelhos de Val de Sousa, Paredes, Paço Ferreira e outros, há de facto um conceito de community muito forte associado a esta boa prática que o setor tem. As novas agendas estratégicas que a União Europeia desenvolveu nos planos que vai pôr em prática a partir do próximo ano são claras para todos: o digital, a sustentabilidade e a inovação aberta. E também aqui o setor está claramente na linha da frente. Aliás, a INPE e o Sr. Presidente têm nesta matéria feito um belíssimo trabalho e que tem sido bem comunicado e bem apreendido pelos diferentes stakeholders. A questão do digital é incontornável e, portanto, o melhor exemplo é este fórum que estamos aqui hoje a realizar, mas é também o exemplo de muitas empresas que decidiram já fazê-lo, outras não fizeram e terão que o fazer agora no futuro. E relembro que o plano de recuperação que o governo português apresentou a Bruxelas tem uma fatia importante para a digitalização, não só da administração pública, mas também das empresas. A questão da sustentabilidade: se há setor onde a questão da sustentabilidade é crítica, é aqui no setor da madeira e do mobiliário. Lidamos com um recurso absolutamente crítico, que é o recurso associado à floresta, e toda a estratégia do Green Deal, que a Comissão Europeia está a potenciar, a economia circular, tem também aqui um belíssimo exemplo. E, finalmente, a inovação aberta, de que já falei há um bocado. Tenho aqui uma segunda parte agora relativa à questão da cadeia de valor. Eu fiz questão de trazer aqui o tema da cadeia de valor, porque a cadeia de valor, que é um tema que o Michael Porter desenvolveu há 25 anos, quando fez aquele célebre estudo sobre a economia portuguesa, permite-nos, às empresas, ao setor, perceber um pouco quais são as fases de atuação em termos mais estratégicos. E eu diria, relativamente a esta matéria, para tentar ser o mais prático possível, depois terão, obviamente, a possibilidade de ver em pormenor todos os slides, que a cadeia de valor exige, antes de mais, uma abordagem integrada. Ou seja, a cadeia de valor é um conceito que basicamente pega naquilo que é o processo sequencial de transformação de valor ao longo da cadeia produtiva do setor. E nós sabemos que o setor da madeira e do mobiliário tem claramente uma filosofia muito própria, muito inovadora, que tem a ver com a sua dimensão de relacionamento com a floresta e a sua dimensão de relacionamento muito inovador e muito criativo com o mercado. E claramente que, do ponto de vista daquilo que é a gestão da cadeia de valor, que depois tem efeitos em termos de internacionalização e dos mercados, eu referiria 3 aspectos muito importantes. O primeiro é o seguinte: a floresta é um ativo absolutamente estratégico do nosso país. E é um ativo que tem muito a ver com aquilo que são as qualidades que nós temos do ponto de vista da natureza, do ponto de vista da marca sustentável e do que está associado.
É preciso reforçar o trabalho que já tem vindo a ser feito, e a INPE também tem feito esse trabalho de uma forma muito precisa, juntamente com outros setores, como a cortiça e outros paralelos, de fazer da floresta e das suas diferentes dimensões um ativo que reforce a capacidade de marca sustentável do nosso país. Nós estamos numa fase onde a identidade da marca Portugal, que tem sido muito associada nos últimos anos ao trabalho que a ICEP tem feito, o Instituto de Turismo, e que tem dado uma imagem muito positiva do nosso país em termos internacionais, tenha também na sustentabilidade um dos seus selos principais. E para isso será de facto importante que nós consigamos, através da marca sustentável, criar esse peso. Depois é preciso, o segundo ponto, que na parte relativa à cadeia produtiva, a tecnologia e a eficiência sejam de facto absolutamente críticas. Como sabemos, o setor da madeira é um setor onde ainda há um equilíbrio muito grande entre a componente de mão de obra e a componente de tecnologia. Mas é importante que áreas críticas da tecnologia, como a inteligência artificial, como a utilização do data basing e tudo o que tem a ver com uma gestão eficiente de tecnologia, seja também utilizado pelas empresas. Há muitas que já o estão a fazer, mas outras também o irão fazer. E esse equilíbrio inteligente entre a inovação e a criatividade humana, associada, no fundo, a toda a qualidade de uma mão de obra que tem uma experiência única no setor, e aquilo que é a tecnologia do futuro, vai ser absolutamente fundamental. E, finalmente, e falarei disso mais à frente com mais detalhe, a questão dos mercados. Não é possível hoje ter sucesso nos mercados internacionais se não tivermos uma aposta na qualidade do produto, na qualidade do serviço e também naquilo que é a identidade da marca. E a marca associada ao mobiliário e à madeira é uma marca sustentável, muito focada no valor e na capacidade de transmitir esses valores para a sociedade. Portanto, o processo de construção da cadeia de valor, e em particular num setor como o setor da madeira e do mobiliário, tem que ser um processo gradual, progressivo. E, portanto, o que se pretende aqui, e acho que isso é muito claro nos desafios que nós vamos ter daqui para a frente, é que haja, por parte deste setor, um entendimento de que é preciso ter mais e ter melhor valor. É preciso ter mais valor no sentido em que é preciso que, efetivamente, o processo de produção que vai, no final, desembocar num pacote de produtos e serviços que é colocado à disposição dos mercados, é, de facto, resultado de um processo de construção de valor, desde que a matéria-prima é incorporada na fábrica e depois é transformada em produtos. Mas é preciso também que esse valor seja um valor mais qualificado, percepcionado pelos consumidores, que estão disponíveis para pagar do ponto de vista de produto e de serviço que está associado a essa mesma dimensão. E, portanto, eu agora vou-me deter de estar a ver isto em pormenor, porque não temos tempo para isso, mas, como disse, a apresentação está disponível. Todos aqueles indicadores de rentabilidade associados à cadeia de valor hoje são fundamentais. E é importante que um setor como a madeira e o mobiliário e as empresas que fazem parte do mesmo percebam que hoje é muito importante que estes indicadores de avaliação de rentabilidade, de avaliação da relação de confiança com o cliente, de posicionamento de qualidade junto do mercado, sejam claramente percepcionados e sejam acompanhados. Hoje, um cliente é claramente alguém que tem uma expectativa do ponto de vista de qualidade e de acompanhamento por parte dos produtos e dos serviços que são feitos. E aqui o setor do imobiliário tem, de facto, também aqui uma excelente oportunidade de mostrar aquilo que é todo um trabalho que tem sido feito ao longo dos anos. Portanto, isto são, em pormenor, alguns dos aspectos mais importantes relacionados com a cadeia do valor, que eu vou deixar aqui na apresentação. Destacava como síntese este aspecto. Quando se fala em valor e em cadeia de valor, falamos em 3 valores fundamentais. O valor processo, ou seja, a percepção de que a empresa, no seu processo de organização e de funcionamento interno, está a acrescentar valor, e isso é reconhecido pelos seus colaboradores e é reconhecido pelos seus clientes, que veem na empresa, de facto, um ativo gerador de valor. É no mercado, que, como disse, percepciona esse valor que a empresa lhe oferece e que está disponível para manter. E é depois um aspecto muito importante associado a toda esta lógica da sustentabilidade, que é esta ideia do valor partilhado. O valor partilhado, portanto, tem a ver com esta ideia de que temos que ter capacidade de partilhar o valor que está associado. O terceiro aspecto que eu iria falar tem a ver com a questão dos aceleradores de internacionalização inteligente. Se nós falamos em internacionalização inteligente, e o inteligente tem a ver com o saber utilizar os meios que temos da forma mais adequada para que os resultados e os impactos sejam os melhores possíveis, nós temos que ter aquilo que se chama, no mundo da gestão, aceleradores ou drivers de diferença. E no caso específico desta temática da internacionalização inteligente, eu diria que o aspecto que vai ser mais importante tem a ver com estes 4 pontos. O primeiro aspecto são os mercados.
Todos os mercados são importantes. E numa situação de crise como a que nós vivemos, a diversificação de mercados é absolutamente crítica. Mas é evidente que há mercados que são mais estratégicos, pela proximidade, pela tradição, pelo relacionamento de qualidade que temos com eles, até por um peso que tem na economia portuguesa. Todos sabemos que há 4 mercados que desde há muitos anos são fundamentais para a economia portuguesa, em termos de exportações, que é a Espanha, a Alemanha, a França e o Reino Unido. Mas, independentemente desses 4 mercados, há depois toda uma nova dinâmica associada a novos perfis de mercados que são também fundamentais. E, portanto, aqui a questão dos mercados estratégicos tem a ver com esta sensibilidade e esta capacidade que os gestores das empresas, e em particular na área da madeira imobiliária, têm, para fazerem um equilíbrio entre aquilo que é a consolidação dos seus mercados mais relevantes, e onde, no fundo, a sua cadeia de venda está consolidada, e aquilo que é a aposta em novos mercados. E a crise tem aqui um aspecto muito importante, porque se a área onde a inovação e a criatividade é cada vez mais potenciada, seja em nichos como a hotelaria, seja em nichos como a fileira casa, é claramente o setor do imobiliário. E, portanto, é fundamental que esta capacidade de entrar em novos mercados se posicione. Um aspecto muito importante tem a ver com a chamada Trust Economy, a questão da confiança. Hoje, os consumidores, isso tem muito a ver com o Customer Experience, como sabem, é uma tendência de análise dos consumidores e do seu relacionamento com as empresas, valorizam muito a questão da confiança. A confiança é algo que se constrói em muito tempo, é um resultado de um trabalho de colaboração, de cooperação, de articulação, mas é algo também que se destrói em pouco tempo, em poucos segundos. E, portanto, é fundamental que a relação de confiança, que é absolutamente decisiva para que os mercados funcionem e tenham sucesso, se posicione. E este é um dos aspectos fundamentais desta nova internacionalização inteligente. Depois, que eu já referi há um bocado, a propósito da inovação colaborativa, que é a questão da co-inovação participada, que no fundo é um pouco esta ideia da inovação aberta levada ao extremo. Hoje, os clientes, e sobretudo os clientes mais sofisticados, gostam de participar na construção de soluções à sua medida. E se há setor onde isso é claro, é no setor imobiliário. Basta ver aquilo que são as soluções que hoje nós temos, como disse há um bocado, em hotéis, em casas e noutros espaços públicos, e onde muitas vezes há uma copartilha de cocriação que faz com que a solução seja o resultado disso. E, portanto, aqui também este aspecto é muito importante. E, finalmente, a questão do acompanhamento. Hoje é absolutamente crítico que nos mercados internacionais haja por parte das empresas, e em particular das suas equipas comerciais e dos seus gestores, uma atitude muito clara de acompanhamento, de aftercare e, sobretudo, de monitorização inteligente daquilo que foram as soluções que foram vendidas. As marcas de contexto hoje no mundo internacional e para o setor do imobiliário são muito claras, são a sustentabilidade, a qualidade, a confiança, a inovação e a criatividade do design e a eficiência dos resultados que se colocam. E, portanto, aqui temos que ter, de facto, uma capacidade de inventar novas soluções do ponto de vista de intermediação com os clientes, de personalizar muito num contexto de massa e de utilizar a gamificação. E, portanto, esta questão da internacionalização em rede, e que a IMP tem feito muito bem, ainda a semana passada esteve no Dubai, numa belíssima operação que permitiu reforçar a competência e a confiança das soluções nacionais num mercado importante, como é aquele, passa precisamente por este mapeamento e por esta aposta no futuro. E, portanto, no fundo, para terminar esta parte, precisamos de mapear o futuro, desenhar a mudança, capacitar e qualificar a questão das competências. E se, de facto, nós precisamos de empresas ágeis, empresas tecnologicamente avançadas, precisamos que quem trabalha nelas esteja qualificado para esse efeito, como é evidente, e precisamos, no fundo, de disseminar as boas práticas. Passaria agora, e que estamos a começar a chegar à parte final da apresentação, ao quarto ponto, que é muito importante, que é a questão da estratégia coletiva de mercado. Ou seja, as empresas, de facto, pensam, e muito bem, no seu negócio individual e na sua capacidade de presença nos mercados. Mas têm que aproveitar aquilo que é a dinâmica do setor da fileira. O Michael Porter, no estudo que fez há 25 anos sobre a economia portuguesa, falava nisso, na questão da eficiência coletiva. E, aliás, os apoios que neste momento existem a nível de fundos comunitários estão muito centrados nesta ideia da eficiência coletiva, do apoio à internalização coletiva. E aqui, de facto, para se tentar sintetizar, eu diria que nós temos aqui alguns aspectos que me parecem muito importantes. O primeiro tem a ver com a questão da forma como o conceito de empresa é enquadrado na estratégia coletiva da fileira. E aqui é fundamental que, de facto, as empresas, sejam pequenas ou grandes, sejam empresas mais sofisticadas ou menos sofisticadas, possam integrar-se de uma forma colaborativa no ecossistema. E nós sabemos que nos setores que temos na nossa economia, e imobiliário não é nenhuma exceção, nem todas as empresas têm a mesma dimensão, nem todas as empresas têm o mesmo grau de sofisticação. Mas esta lógica de partilha e de aprendizagem em conjunto é absolutamente fundamental.
Depois é importante que o negócio, que é a base de existência das empresas e do setor, seja percepcionado numa perspectiva sustentável, ou seja, que o negócio seja entendido como algo que está num processo ongoing de construção e que, de facto, a sua sustentabilidade para o futuro só existirá se os clientes e os mercados assim o quiserem. E por isso é que o cliente tem aqui um aspecto fundamental. E, portanto, como disse há um bocado, a estratégia coletiva da abordagem dos mercados passa muito pelos fatores: inovação, design, criatividade, engagement na área digital, utilização daquilo que são as ferramentas sociais e uma aposta muito grande na sustentabilidade. Isto passa, obviamente, por toda uma dinâmica colaborativa, onde mais clientes, mais valor, mais inovação serão os passos que estão associados. E, portanto, eu destacava, relativamente a esta estratégia coletiva de mercados, 3 aspectos fundamentais. O efeito fileira, e, portanto, não é por acaso que os clusters e as associações têm hoje um peso fundamental na mobilização das empresas para a sua rentabilidade. A questão da intermediação do valor, ou seja, nós precisamos que as empresas percebam que o processo de construção de valor é um processo ongoing, mas é um processo onde há intermediação. Intermediação daqueles que fazem a ligação entre a floresta e a própria empresa, intermediação entre aqueles que fazem o processo de construção das soluções dos produtos e, finalmente, a intermediação que é mais complexa e mais difícil, que é a intermediação com os mercados, que existe, de facto, muitas vezes, uma análise de tendências, uma análise de sensibilidades e uma análise de perspectivas e de expectativas. E, finalmente, a própria inovação do mercado. Quando o PEDIP surgiu, nos anos 80, uma das vantagens que na altura teve e que foi muito elogiada pela própria Comissão Europeia foi o ter dado prioridade às chamadas ações de demonstração ou à disseminação de boas práticas. No fundo, o que estamos a falar é pôr à disposição da comunidade aquilo que são os resultados das boas práticas, aquilo que são os resultados dos bons projetos e, com isso, criar uma cultura de partilha e uma cultura de partilha em conjunto. E, nesta matéria, o efeito de demonstração, que se faz através de eventos como este, onde se apresentam boas práticas, apresentam boas soluções, tem 3 grandes vantagens. Primeiro, reforça o conceito de boas práticas e cria na própria fileira esta ideia de que, no fundo, a boa prática de uma empresa pode ajudar à boa prática do próprio setor. Ensaia e reforça formas colaborativas novas, porque, no fundo, é através da aprendizagem com o que os outros fazem que as empresas estão disponíveis para elas próprias mudarem as suas soluções e, com isso, partilharem melhor no futuro as suas próprias soluções e ajuda a projetar o futuro. E, portanto, dentro desta ideia de apresentação das boas práticas e disseminação dos bons resultados que estão associados, voltava novamente a este aspecto fundamental: inovação, sustentabilidade e posicionamento estratégico. Chegados aqui, e como síntese desta apresentação, eu diria que nós temos alguns pontos absolutamente críticos que estão associados ao futuro. Vivemos, como sabemos, um tempo incerto, um tempo complexo. Aquilo que são as decisões de hoje vão ter impactos muito grandes naquilo que são as ações do futuro. E eu destacaria os seguintes desafios estratégicos de valor para a economia em geral, mas em particular para um setor como este. O primeiro tem a ver com a questão do talento. Hoje, o talento, a retenção do talento, a aposta no talento é absolutamente crítica para aquilo que é a capacidade de apresentação e de consolidação das empresas nos mercados. É evidente que o conceito de talento depende muito do setor onde estamos. E uma coisa é ter talento na aeronáutica, outra coisa é ter talento na saúde, outra coisa é ter talento na madeira. Mas em todos os setores, o talento é claramente um dos fatores críticos de sucesso. E no setor da madeira e do mobiliário, o talento é muito claro. Ele começa na floresta, com a capacidade de fazer um acompanhamento qualificado e adequado da evolução deste recurso natural absolutamente crítico. Começa na própria fábrica, onde o talento está em todos aqueles que aprendem novas metodologias e novas soluções de produção, e está também na abordagem dos mercados. E, portanto, nós hoje precisamos, e isto está a acontecer muito em muitas empresas, de um equilíbrio entre as gerações mais experientes e as novas gerações, entre as gerações mais qualificadas e as gerações não tão qualificadas, e é deste equilíbrio e desta colaboração que se conseguirá, obviamente, uma solução mais interessante. Depois temos, como já falámos ao longo desta apresentação, a questão da inovação. Inovação é inovação produto, é inovação processo, é inovação mercado, todo um conjunto de apostas críticas que fazem com que, de facto, a empresa e os seus gestores e os seus colaboradores tenham uma atitude permanente de apresentação de novas capacidades e novas respostas para aquilo que o mercado quer e para aquilo que o mercado pretende.
A questão das redes é absolutamente crítica. Hoje, quem não tem redes, e em particular redes internacionais, está condenado ao fracasso. E as redes não se fazem por decreto. As redes constroem-se, resultam de todo um trabalho de construção, de afirmação de confiança. E as redes de internacionalização são as mais críticas, porque são aquelas que exigem uma construção permanente de soluções e uma partilha permanente de ideias. A IMP, como sabemos, é um exemplo de sucesso nessa matéria, até porque está integrada em redes internacionais, associadas à madeira e ao mobiliário, e, portanto, temos aqui claramente também um grande desafio. Redes de intermediação, redes de cooperação, e destacava também aqui uma rede que é muito importante, que é a rede da inovação e conhecimento. A ligação da indústria à academia, aos centros de competência é absolutamente fundamental. E são os centros de competência aqueles que irão, no futuro, propor à indústria e às suas empresas e aos seus gestores novas soluções e novas propostas de mercado. Os mercados são, obviamente, a razão de ser de tudo isto. Não existem empresas se não existirem clientes. E não existem clientes se não houver mercados onde eles vivam. E, portanto, o conceito de mercado vai sofrer grandes alterações com esta pandemia. Vamos ter mercados mais exigentes, mercados mais turbulentos, mercados mais complexos, mercados mais difíceis e, portanto, vamos ter que ter aqui uma capacidade de construir mercados que sejam suficientemente rápidos e ágeis e onde a inteligência da aposta da empresa seja ela própria uma solução. E vai ser a partir desta capacidade de apresentação de respostas aos mercados que nós vamos ter, de facto, capacidades novas para propor às empresas. E vai ser claramente nos mercados que vamos ter um dos desafios principais. Para terminar, o objetivo de uma empresa é criar valor. O objetivo de uma fileira é sustentar o valor que as empresas criam. E, portanto, toda esta estratégia de internacionalização que as empresas têm que seguir daqui para a frente, seja na aposta de novos produtos, seja na relação com os seus clientes, seja na forma como configuram toda a sua estratégia de futuro, tem a ver com um termo, valor. O valor é algo que se constrói através de uma cadeia, é algo que se avalia de forma permanente e é algo bem evidente que terá tempo impacto do ponto de vista da rentabilidade das empresas e do futuro que lhes está associado. Muito obrigado mais uma vez e foi um prazer estar nesta sessão. Muito obrigada, Sr. Professor, pelas suas palavras. Nós, no início deste seminário, solicitamos então a todos os que estão a assistir através desta plataforma para fazerem as suas perguntas. Sr. Professor, eu tenho aqui 3 perguntas para lhe fazer. Não, pode-se sentar, Sr. Professor. Pode sentar? Sim, pode sentar. É mais fácil. O que é que uma empresa que exporta habitualmente, mas está sem encomendas, porque os seus clientes não vendem, deve fazer no momento atual? Não há feiras internacionais, a procura está parada e o digital substituiu a compra em loja. Por onde começar? Eu diria que uma empresa, no contexto atual, tem que fazer uma abordagem diferente dos mercados. Tem que fazer aquilo que nós chamamos de perspectiva permanente e inteligente. Porque, de facto, os clientes continuam a existir. Não estão disponíveis nos canais habituais, porque não há feiras, não há eventos presenciais. E, portanto, é preciso, no fundo, 2 coisas. Ter uma base de dados absolutamente bem construída e que permita à empresa poder ter uma base de contacto do lado lá e depois ter um contacto com esse lado lá, com essa base de dados, com esses clientes, suficientemente inovador e criativo que capte essa atenção. Neste momento, penso que é a solução mais adequada e, obviamente, estruturas de intermediação, como é o caso da IMP, poderão dar aqui uma ajuda muito grande. Temos aqui outra pergunta. Quanto ao valor partilhado, quais pensa ser as principais barreiras para um desenvolvimento mais profundo deste pilar? Sim, eu acho que este conceito é um conceito que exige de parte das empresas e dos seus gestores um contexto muito adequado de integração na sua estrutura. Mas, basicamente, no caso português, eu diria que há aqui 3 questões. Primeiro tem a ver com a cultura de gestão, que ainda tem que mudar um bocado. E nós temos de ter que, de facto, por parte dos gestores e de alguns responsáveis de empresas, uma maior atitude no sentido de abordar a comunidade e ter esta lógica de partilha de valor que está associada ao conceito, que foi também desenvolvido por Michael Porter num texto que publicou aqui há 10 anos. Depois temos que ter também outro aspecto muito importante, que tem a ver com a questão de saber trazer para dentro da empresa os stakeholders. E as empresas hoje já estão mais abertas do que estavam no passado, mas têm que perceber que não podemos confundir a patente de um produto com aquilo que é a capacidade que temos de partilhar com os outros as ideias que temos. E, portanto, eu acho que essa maior sensibilidade para uma agenda de inovação aberta e de partilha coletiva será também um aspecto a tentar melhorar para ter mais resultados.
E aqui, para terminar, uma terceira pergunta. No que toca à estratégia coletiva, pensa que poderá haver o perigo das grandes empresas, pela sua capacidade financeira e maior penetração de tecnologia, terem uma postura de controle total da gestão das mais pequenas, levando a uma contração do preço e à crescente dependência de um cliente único? Esse é um tema muito sensível porque nós vivemos uma época onde há aqui uma espécie de dicotomia que não se consegue resolver automaticamente. Por um lado, precisamos de empresas com escala, para que possam abordar os mercados internacionais com maior capacidade e eficiência. Aliás, um dos temas que tem estado na ordem do dia é precisamente o problema da capitalização das empresas e da escala e do fogo que as empresas têm. Mas, por outro lado, temos que continuar a ter pequenas e médias empresas. Não é? Eu acho que aqui este é um trabalho muito interessante que o MAIMP e que um Clessa pode fazer, que é o ter a capacidade de agregar à volta de uma determinada agenda as empresas maiores, no caso de uma IKEA, no caso de uma Vicaima e outras grandes, e as empresas mais pequenas, e criar aquilo que eu chamaria partilhas inteligentes de colaboração que possam ter resultados no mercado, mais soluções. É um processo que se faz, e faz com confiança, e faz com sentido de partilha mútua. E vivemos nesse período do mundo em que temos mesmo que partilhar. Absolutamente. Muito obrigada, Sr. Professor. Obrigado, foi um prazer. Dou agora a palavra ao professor António da Cruz Rodrigues, para quem peço a vossa melhor atenção, sobre o tema processos criativos de design no âmbito das tendências e dos mercados aplicados à fileira casa. Um tema da maior relevância e atualidade. Então, tenho a palavra ao senhor professor. Boa tarde, não, bom dia. Bom dia. Não é? A tecnologia faz-nos perder o sentido da noite e do dia, não é? E, sobretudo, tira-nos uma coisa muito importante, que é o feedback do público, não é? E depois, isso exige de nós um grande esforço. Exatamente, pronto. E aquilo que eu queria falar ou partilhar, basicamente, é uma ideia principal, que se resume um pouco a isto. O que sabemos nós sobre o design, se apenas conhecemos o design. Isto é a questão principal da apresentação que eu trago e da experiência que eu quero partilhar. O que quer dizer, por exemplo, que eu poderia perguntar o seguinte: o que é que sabemos sobre o mercado da Colômbia se não conhecemos o mercado do Quénia? E há questões essenciais de comparação, de alargar horizontes, que por vezes as respostas do mercado da Colômbia estão no mercado do Quénia. Outras coisas vivemos num mundo, e hoje de manhã falava com o Dr. Vítor Poças, Presidente da IMP, que agradeço mais uma vez esta oportunidade de partilhar conhecimento, de produzir conhecimento, que é, por exemplo, nós estamos a fazer um trabalho sobre tendências de mobilidade de escritório. Esse trabalho foi, de alguma maneira, acordado e encomendado há meio ano atrás, ou um pouco mais de meio ano atrás. Tudo mudou. Tudo mudou. O que significa que a velocidade de mudanças que assistimos hoje é brutal. O que é que eu, então, quero partilhar? Se eu digo o que é que sabemos sobre o design, apenas conhecendo o design, pode valer a pena chegar a áreas de conhecimento que, por exemplo, não têm nada a ver com o design ou não têm nada a ver com os mercados, para entender os mercados e entender o design. E então, eu, como gosto sempre de provocar, e por isso quero dar um pulo intelectual para um conhecimento que tem a ver com a biologia, que põe esta questão muito simples. Então, o susto não altera a motricidade. É claro que uma situação de stress agudo tem interferência nas respostas motoras. Nessa situação, o sistema nervoso aumenta de súbito todo o seu potencial de resposta, preparado para se defender, e por isso os movimentos mais finos e que carecem de maior cuidado têm dificuldades em ser programados porque são subalternizados face a outros programas que o cérebro considera prioritários. Nestas alturas, pode ocorrer uma enorme variedade de alterações motoras que, sendo reversíveis, podem perdurar durante algum tempo. Isto parece uma coisa... O que é que ele nos quer dizer com isto? E diz uma coisa muito simples. Em situações de stress, em situações de lidar com o imprevisto, tendemos de alguma forma, a descurar os movimentos finos, a precisão.
Isto leva-me a dizer uma coisa muito simples. Eu podia fazer uma transição para o mundo das empresas e dizer, numa situação de stress agudo, provocado por um imprevisto, à semelhança do ser humano, as empresas tendem a acionar processos de defesa através de ações e movimentos prioritários de proteção, não considerando ações e movimentos finos, ações e movimentos estes que, sendo reversíveis, podem perdurar durante algum tempo. O que significa que perdemos a precisão. Há uma perda de precisão. Eu vos recordo, por exemplo, um exemplo muito simples, é que a pizza, a principal pizza, Margarita, é a pizza mais simples de toda. Ela aparece depois da guerra e é uma pizza que não tinha movimentos finos. Todo o crescimento da variedade de pizzas é feita a posteriori. Mas a primeira, por acaso aquela que eu gosto mais, é uma pizza, de alguma forma, de proteção para uma época difícil. Isso pode acontecer nos produtos. Pode acontecer nos produtos. Pode, claramente, os produtos que nós estamos a fazer hoje terem movimentos não finos. Portanto, isto é, digamos, a provocação que eu faço. E a provocação que eu faço tem a ver com uma coisa muito simples, que é e recorrer a outras dimensões da neurologia, da neurofisiologia, da biologia. Entrando um pouco mais dentro, eu diria que esta palavra fascina-me, que é uma palavra que fala de extinção. E todos nós vivemos um pouco isto hoje. As nossas empresas vão ser extintas, os mercados extinguem-se. E a questão que se pode fazer é extinção das empresas e dos mercados. Então, por que é que não vamos saber um pouco mais sobre o que é extinção? Eu poderia dizer que há dois tipos de extinção. O primeiro tipo de extinção tem a ver com uma extinção que se chama de fundo, que basicamente refere-se à extinção de uma espécie num grupo de espécies. Eu poderia dizer que é um tipo de produto num grupo de produtos. Portanto, temos este tipo de extinção. Depois temos um outro tipo de extinção, que é a extinção de massa, que refere-se à extinção de um conjunto de espécies. Podia ser um conjunto de empresas ou um conjunto de produtos. E aquilo que nós pretendemos dizer com isto é uma coisa muito simples, é que as extinções têm causas e estão estudadas. E existem causas, de uma forma resumida, internas, endógenas. No caso da extinção, parasitismo, predação e competição, que é internos, as extinções de fundo, e extinções externas, exógenas, que, de certo modo, são extinções que têm a ver com mudanças de clima, com outras questões com uma maior amplitude. Diz assim, isto não interessa nada para aqui, interessa totalmente, porque nós hoje vivemos isso. E as empresas mais capazes são aquelas empresas que, de alguma forma, souberam lidar com estas questões de extinções de fundo e extinções de massa. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que isto não é novo. Extinções de fundo e extinções de massa ocorrem desde sempre. E a questão que eu posso ter é uma linha cronológica muito maior que me permite ver que extinções é que houve no passado e que características que elas tiveram. Que extinções houve de certos grupos de empresas, que características elas tiveram, sejam de massa ou sejam de fundo. Ou seja, eu não posso saber apenas a última. Eu não posso ver apenas o Covid. Eu tenho que ter uma visão muito mais larga. E também tenho que perceber que houve extinções de massa e de fundo provocadas por efeitos como este, por exemplo, do Covid, de empresas e de espécies que sobreviveram. Outra coisa que me interessa, e recorrendo à economia, portanto, eu ainda não falei de design. Ainda não falei de design. Falei de neurologia, fisiologia, biologia, agora vou falar um bocadinho de economia. E recordar o seguinte, que há ciclos de retroação. Há dois tipos de ciclos de retroação. Positivos, de reforço, e negativos e de equilíbrio. Basicamente, o positivo e de reforço é quando o mercado é estável, ele vai sempre aumentando. O de retroação negativa é quando há qualquer coisa que afeta um ciclo de retroação positiva e que o altera. Eu poderei dizer uma coisa muito simples, que é um ciclo de retroação positivo ou de reforço é isto. Eu meto produtos e tenho mais mercado.
e poder dizer, de certo modo, que é, se calhar, a dinâmica da maioria das empresas. É, quanto mais produtos faziam, mais mercado existia. E as características das empresas têm muito a ver com isso. Empresas que, de alguma forma, nascem nesta dinâmica, sempre que vamos a uma feira vendemos, e sempre que vamos a uma feira aumentamos o mercado. Isto foi... Eu vou ser provocador, o Dr. Vítor Poças depois pode me dizer, né? Olha, cuidado, ainda terá uma pedra dali. A maioria das empresas portuguesas foram construídas nesta dinâmica, em ciclos de retroação de reforço positivos. Era cómodo ir às feiras porque vendiam sempre. E o importante é perceber que, neste momento, estamos a lidar com uma outra situação. E depois, a biologia diz-nos uma coisa maravilhosa, que é que os ciclos de retroação positivos ou de reforço estão associados a 3 atitudes, no caso das espécies. Parasitismo, que é uma palavra horrível. Outra, predação. E outra tem a ver com competição. Parasitismo, o que é que eu quero dizer? É quando uma empresa que completa a oferta do produto A de uma e outra empresa hospedeira com um produto B. Ou seja, é quando uma empresa vai para um mercado com produto A e há uma empresa que vai atrás com o produto B. E depois o que é que acontece? Passa a oferecer o produto A também. Quantas histórias há destas? Quantas histórias nós temos no mercado das empresas portuguesas, de empresas que foram a reboque de outras? Vamos imaginar, com todo o respeito, e serve só de exemplo, uma empresa que faz mobiliário e a reboque vai uma empresa que faz sofás, a um dado momento a empresa que faz sofás também leva o mobiliário. Isto é uma dinâmica de parasitismo, por mais que seja negativa a palavra. Depois temos outras questões, que é a predação. É basicamente quando uma empresa capta ou, de certo modo, rouba, entre aspas, o mercado de outra. Ou, por simplesmente, quando uma empresa em competição tem melhores qualidades do que outra. Eu direi que a maioria das situações de crescimento das empresas de Portugal tem a ver com estes 3 fenómenos. Mas também posso falar de ciclos de retroação negativos ou de equilíbrio, que é aquilo que não vemos. São um conjunto de factos ou fenómenos que são exteriores ao ciclo de retroação positivos e de reforço, que de alguma forma, mais tarde ou mais cedo, vão agir sobre esses ciclos de retroação positivos e de reforço. Basicamente é quando há uma interrupção do ciclo, neste caso foi o Covid, que mexe com o produto e mexe com os mercados. E pode ser mexer para ter mais mercado ou menos mercado. Portanto, há uma série de situações que são exteriores, que têm a ver com o horizonte visível, que, por um lado, não vimos e já ocorreram inúmeras vezes. Aqui, aquilo que eu gostava de dizer é que as empresas que melhor respondem a estes ciclos de retroação negativos ou de equilíbrio, portanto, ações que intervêm numa dinâmica cómoda da empresa de reforçar o mercado, têm que, de alguma forma, são melhores. Porquê? Porque têm experiência acumulada em lidar com imprevistos, no âmbito da frequência e intensidade dos mesmos. Capacidade de imaginar, no âmbito do maior ou menor facilidade em antecipar acontecimentos fora dos ciclos de retração positiva ou de reforço. E compreendem os efeitos geradores, ou seja, compreender os efeitos geradores que não apresentam nem antecipam uma forma explícita dos resultados. Portanto, ver mais longe, não ser apenas replicar uma ação, um produto. Ou seja, eu introduzi agora uma série de valores teóricos para estimular que, muitas vezes, valores teóricos fora do design ajudam-nos a compreender o design. E aquilo que eu gostava de falar é sobre horizontes visíveis. Se o meu horizonte tem uma dinâmica que se suporta em ciclos de retração positiva ou reforço, apenas esse, eu estou sujeito a ações, a ciclos de retroação negativos ou de equilíbrio. Ações como esta questão do Covid e outras. Estou sujeito, pode ser uma nova tecnologia, por isso simplesmente. E eu vejo pouco. Portanto, aquilo que vem a propósito e o estímulo que eu dou, de alguma forma, é, por exemplo, no caso, e vou apresentar um case study rápido, ainda estou a dizer aqui o que lhe disse há bocado, o rápido, não a ver? Vamos olhar para as macrotendências. E as macrotendências onde estão?
As macrotendências não estão metidas em ciclos de retroação positivos ou de reforço. As macrotendências estão colocadas em ciclos de retroação negativos ou de equilíbrio. Se eu conseguir ver um pouco mais longe, eu vou conseguir perceber que algumas destas macrotendências são macrotendências que, de certo modo, já antecipavam situações como esta que nós estamos a viver hoje. E há um conjunto de macrotendências, que é o Slow Life, Ethical Profile, Future Family, Collaborative Society e The Learning Economy, que são tendências muito claras. E aquilo que eu agora vou fazer é mostrar-vos uma história de um projeto que leva ao produto. Porque nós, entre aspas, académicos, não existe apenas uma dimensão teórica, existe também uma dimensão prática. E vou mostrar-vos uma história de Bilhares Carrinho, que é uma empresa que é associada da AIMP, que nos permitiu que apresentássemos este trabalho, e vou-vos apresentar todo um percurso de projeto. E aqui, este percurso de projeto tem um esquema que tem a ver com o contexto do produto, macrotendências, perfis globais, perfis e a relação com sideboards, mercados, contexto de decisão e projeto de produto. Portanto, vamos chegar a um objeto que, de alguma forma, parte por um primeiro momento que é o contexto do produto. De certo modo, o contexto de produto tem a ver com os produtos que já realizam ou que outros realizam no âmbito dos bilhares. Que é fácil de detectar por aqui e perceber que o contexto do produto é este. Portanto, isto é um método. Portanto, o que está no mercado são produtos como este, que são variadíssimos, uns mais simples, outros mais complexos, uns mais num material de madeira, outros no material metálico, etc. Isto é o contexto do produto. A segunda fase tem muito a ver com uma coisa muito simples, que é, de alguma maneira, perceber que há as tais macrotendências. Portanto, o primeiro foi o contexto de produto, o segundo são as macrotendências e que tem a ver com uma série delas que referimos até anteriormente, que é o slow life, a procura de desaceleração de uma atitude positiva em relação à vida e de uma atitude positiva em relação à vida. Temos um outro que tem a ver com o ethical profile, a personalidade de um indivíduo é influenciada a longo prazo pelos seus hábitos de consumo. Ou de New Sublimity, que tem a ver com a realização pessoal, relaxamento, socialização, reflexão ou vida digital on e off. O Future Family, os estilos de vida estão-se a tornar cada vez mais flexíveis, dando lugar a agregados multigeracionais e famílias unipessoais. Isto não fala de móveis. Ou The Learning Economy, que é apreciar marcas de alguma forma que nos transmitem valores e aprendizagem contínua. Ou, por exemplo, Collaborative Society, que tem o crescimento contínuo do consumo colaborativo, criando produtos que apelam a múltiplos utilizadores temporários. Nós vivemos hoje o mundo das trotinetas, das bicicletas, do Uber, tudo é impressionante. Mas também há perfis globais. Portanto, nós vimos em primeiro lugar o contexto, em segundo lugar vemos macro tendências, em terceiro lugar vamos ver perfis web. Existem pessoas. E existem pessoas que têm, vamos olhar, por exemplo, uma pessoa que nós chamamos de perfil ancestral, que tem uma dimensão clássica, que tem um conjunto de valores associados, que são expressos por estas imagens que aqui estão. Que, de certo modo, tem a ver com, e é possível caracterizá-los. É muito importante perceber para quem estamos a dirigir os nossos produtos, que não é tudo a mesma coisa. Porque a Colômbia não é a mesma coisa que o Quénia, mas o Quénia ajuda-nos a perceber Colômbia. E é possível, de alguma forma, perceber, se assim se pode dizer, o estilo de vida destas pessoas. Estilo de vida esse que é, de alguma forma, descrito de várias maneiras, pelas pessoas, pela habitação, pelo mundo profissional das mesmas, ou pelo mundo social. Assim como é possível descrever, digamos, paletas de cores, materiais, padrões,
relações entre materiais e padrões, ou entre materiais diferentes. E, de alguma forma, é possível entender estas dinâmicas estéticas também. Mas também é possível entender todos os outros perfis, porque nós vimos um mais, que eu descrevi mais, mas existem outros. Existe este que nós chamamos Renew, este que nós chamamos Progressive, este que nós chamamos Connection, este que nós chamamos Lifelike, este que nós chamamos Fair Cost, este chamamos Fusion. É possível entender isto tudo. E é possível, de alguma forma, caracterizando cada um deles, dirigir produtos para cada um deles. E depois é possível também fazer uma coisa muito simples, que é ver a relação que estes perfis têm com produtos. E fazer esta ginástica simples. Estas pessoas que estão aqui, basicamente, provavelmente teriam produtos como estes que aqui estão. Estas pessoas que estão aqui, este segmento, teriam produtos como estes que estão aqui, ou seja, sideboards. Estas pessoas que estão aqui, o Progressive, teriam produtos como estes sideboards. É uma espécie de validação de uma teoria. Ou seja, vamos conhecendo, porque a questão que se põe é para quem vamos projetar. Ou estas, e teriam sideboards como este aqui. E de alguma forma, e estas também, Lifelike, teriam sideboards como estes que aqui estão. De alguma forma, é esta ideia de que projetamos com um objetivo. Fair cost, produtos como este. Portanto, vimos isso na relação toda, ouvimos sempre, uma relação de perfil com produtos. É um exercício interessante, que é para vermos a nossa capacidade de perceber se há no mercado isso. Fusion, este tipo de produto que aqui está. E é um exercício que permite, por exemplo, as empresas perceberem, eu tenho andado aqui, de uma forma mais consciente ou de uma forma menos consciente. Esta última tem produtos como este que aqui estão. São enormes as empresas que trabalham este mercado do Fusion. Há variedíssimas marcas, eu lembro-me da Boca do Lobo, lembro-me da Muna e outras que trabalham este mercado Fusion, que tem uma dimensão na Europa. Que nos leva a perceber uma coisa muito simples, que é, vale a pena também perceber que, por exemplo, no caso de França, que é o segundo passo, no caso de França, este perfil Fusion representa 37,1%. E nos outros países representaria outra percentagem. E de alguma forma perceber que em França, temos como exemplo, que é um mercado bom e é um mercado que esta empresa, Bilhas Carrinho, está a trabalhar, de alguma forma o Fusion é expresso desta maneira que aqui está. E que, por comparação à Europa, portanto, do lado esquerdo e do lado direito é a Europa, do lado esquerdo, França, temos 16% na Europa Fusion e 37,1% em França. Também é possível caracterizar, e estes trabalhos têm uma dimensão macro e microeconómica, há uma série de dados de exportação, de importação, de estilo de vida, que têm a ver, que estão acessíveis, que de alguma forma nos levam a perceber, ou seja, o género, o tipo de educação, o tipo de agregado familiar, perceber que, por exemplo, 3 ou mais pessoas representa 54,61% e uma pessoa 20,24%. Isto não é igual nos países todos. E, de alguma forma, estes dados são dados importantes para projetar. De alguma maneira, por exemplo, perceber que a maioria das casas são próprias. Ou que, por exemplo, a área de habitação tem uma média de 67, ou seja, a área de habitação é muito mais urbana do que rural. Ou, por exemplo, as dimensões da habitação. Perceber que, de alguma forma, há casas muito grandes ou casas muito pequenas. E há uma série de dados que estão aqui, que são importantes para o projeto. E depois temos um contexto de decisão e vamos chegar de alguma forma ao projeto. Este contexto de decisão é, nós vimos antes 7 perfis. Quais são os perfis que esta empresa deve alcançar? A primeira decisão é, provavelmente, só 4.
E destes 4 perfis, eles têm uma expressão na Europa, por exemplo. Há uns que têm uma certa dimensão e que estão relacionados com certos países, e há outros que têm outra dimensão e estão relacionados com outros países. Por exemplo, este aqui, que tem muito a ver com um perfil ancestral, como nós chamamos, de alguma forma que está relacionado com este tipo de mesa, ou este tipo de perfil que nós chamamos progressivo, que está relacionado com este tipo de mesa, ou este tipo de perfil lifelike, que é um dos 4, que está relacionado com este tipo de mesa, ou, por fim, este tipo de perfil que chamamos fusion, que está relacionado com este tipo de mesa. São 4 coisas diferentes. São 4 coisas diferentes. Agora vamos projetar. Porque esta história tem um final. Vamos projetar. Que projetos se podem fazer? Então, é muito simples. Para este perfil, devem ser feitos bilhares como este, que têm uma dimensão e que têm uma história. E se nós olharmos para estes bilhares que aqui estão, que já foram todos criados, eles encaixam num determinado perfil. E é preciso perceber que este tipo de produto é um produto orientado para o ancestral. Mas que para este tipo de perfil que aqui está, o progressivo, já tem que haver outro tipo de produto. E então temos produtos como este que aqui estão, com outras características. Este tipo de produto, que tem muito mais metal, é claramente oposto ao produto que vimos anteriormente, que é claramente feito em madeira e que tem determinadas questões estéticas de torneamento da madeira que este aqui não tem. São coisas diferentes. Ou, por fim, este tipo de produto, orientado para o lifelike, já tem outras características, como estas que estão aqui. Portanto, aquilo que nós estamos a dizer a esta empresa é que, para abordar aqueles 4 mercados, deve, de alguma forma, ter este tipo de produto. O último que nos interessa também, que é o Fusion, aí, que tem, de alguma forma, este tipo de expressão que, de alguma maneira, é representado pelas imagens superiores no canto esquerdo, no lado esquerdo e inferiores no lado esquerdo também, são aquelas pessoas, já teremos que fazer bilhares como estes. Portanto, a mensagem que está aqui dada é uma mensagem muito simples. Se calhar a primeira coisa que temos que fazer é alargar o horizonte, ver que há determinados mercados que de alguma maneira estão próximos e direcionar produtos para cada um desses mercados e relacioná-los por contraste. Eu terminaria dizendo uma coisa de um autor que é o Gerard Diamond, que escreve uma série de livros, é antropólogo, e dizer o seguinte: reconhecer a crise, aceitar a responsabilidade, usar os outros como modelos, experiência histórica relativa a crises anteriores e flexibilidade nacional são e foram condições necessárias para a sobrevivência das nações. E são condições necessárias para a sobrevivência das empresas. Portanto, esta era a mensagem. Foi rápida, a correr, estimular as pessoas a verem um bocadinho mais longe, um bocadinho para além do horizonte visível. Muito obrigado e, mais uma vez, o agradecimento à IMP. Tá? Sr. Professor, pode-se sentar. Muito obrigada. Foi, de facto, uma partilha muito interessante sobre este tema e, durante a intervenção, recebemos aqui algumas perguntas. Gostaria só de responder a esta questão, que irão estar disponíveis no site da AIMP todos estes slides que estiveram agora a ver e a ouvir. Antes de passarmos para si, Sr. Professor, tinha só aqui uma questão para o professor Jaime Quezado, que há pouco não conseguimos fazer, e que é a seguinte, vou ver se encontro aqui. Como vê as condições e custos dos fatores de produção como limitação à competitividade das exportações? Como eu tive ocasião de referir a propósito da questão da cadeia de valor, naturalmente que o valor é um equilíbrio entre o preço que o mercado está disponível a pagar e o custo que o produto tem. E nós vivemos um contexto de concorrência, de competitividade, onde, de facto, muitas vezes o preço
tem limites do ponto de vista da sua percepção pelo mercado. Os fatores de produção são absolutamente críticos. Eu distinguiria também, de forma rápida, 3 aspectos que parecem importantes. É muito importante, em todas as fileiras de todos os setores, desenvolver políticas de procurement ágeis, rigorosas e sustentáveis. E se há setor onde isso é claro, é aqui no setor da madeira imobiliária. Porque a madeira, como sabemos, é uma matéria-prima crítica, mas é uma matéria-prima que está sujeita a muitas flutuações do ponto de vista de mercado e, portanto, aqui temos um aspecto importante. Comprar bem, comprar com qualidade. Procurement. Depois, toda a parte da gestão industrial é absolutamente crítica. E a gestão dos desperdícios, a gestão do próprio processo em si, a capacidade de percepcionar aquilo que é a transformação num produto com qualidade também é muito importante. E, finalmente, a relação que há entre o custo da mão de obra e o custo da tecnologia. Nós sabemos que o custo da mão de obra hoje é um fator muito importante do ponto de vista da competição entre os mercados e os países. Portugal, desse ponto de vista, portanto, não é dos países menos competitivos, mas sabemos que, efetivamente, há aqui um equilíbrio que tem que ser feito. Portanto, sintetizando, os custos de produção têm que ser geridos de forma inteligente também, para que se consiga acrescentar valor nos produtos e serviços que são feitos. Muito obrigada. E durante a sua intervenção, colocaram também aqui algumas questões. Temos aqui a questão seguinte. Se o capital humano do setor da fabricação do mobiliário, os seus empresários, vendedores, trabalhadores, etc., estão em empresas de retroação positiva e a capacidade de evitar a extinção está nas de retroação negativa, é possível casar estas valências globalmente? Eu devo dizer que a primeira coisa que eu acho fantástica a pergunta, porque nós, académicos e a parte académica, a melhor coisa que podemos ouvir é alguém que introduz os termos na pergunta. Isto é um exemplo concreto de alguém que introduz os termos na pergunta e a pergunta é, de facto, muito pertinente. É possível, de facto, e a primeira questão é exatamente a compreensão deste fenómeno da retroação positiva de reforço e a retroação negativa de equilíbrio. Eu diria que a pergunta já dá a resposta, porque uma pessoa que pensa dessa forma vai fazê-lo bem, vai alargar os horizontes. Portanto, é uma resposta muito cómoda para mim esta. Estou tranquilo porque vai fazer, vai conseguir fazer, vai conseguir. A única coisa que aconselho é, da mesma forma que eu dizia no início, o que sabemos sobre design, quando apenas conhecemos o design, é levar isso, digamos, de alguma forma como foco principal, é tentar alargar os horizontes e buscar informação que vão para além dos ciclos de retroação positiva. Mas eu estou tranquilo, porque quem faz uma pergunta dessas vai fazer. Exato. É excelente. Temos aqui outra questão. Para além de todo o esforço que tem feito individualmente e também com a AIMP na divulgação deste conhecimento sobre as tendências, acha que o consumidor conhece ou percepciona facilmente qual o produto que se adequa ao seu perfil? Acho que se nós fizermos um match, se entendermos o perfil de consumidor adequadamente, ele vai entender isso. Ou seja, esse esforço tem que ser feito da nossa parte em compreendê-lo e em desenvolver produtos e comunicação e ações no sentido desse consumidor. A primeira coisa que tem que fazer é entender estes perfis, desenvolver... Ou seja, por exemplo, aquele caso dos Viagens Carrinho, que é uma empresa fantástica, é um exemplo excepcional, não é? De pessoas que compreendem isso. As melhorias são alcançadas exatamente com essa percepção, fazendo produtos que fazem um match com o consumidor. Fazendo-os bem, esse match está garantido. E agora aqui uma pergunta para o Sr. Professor Jaime Quezado. Que estratégias de defesa devem as empresas salvaguardar, na sua opinião, no contexto que apresenta de total revolução dos modelos de negócio? Eu diria o seguinte, portanto, dada a incerteza e a complexidade que neste momento vivemos e uma certa volatilidade que os próprios mercados têm, eu diria que as empresas, como disse há um bocado na apresentação, e está presente nos slides que irão distribuir, têm que fazer um compromisso que não é fácil, mas tem que ser feito entre duas dimensões de análise. Por um lado, ter uma certa agressividade do ponto de vista da abordagem dos clientes e dos mercados. Porque, como disse, nós vivemos numa sociedade e numa economia onde o digital veio acelerar tudo. E, portanto, um cliente relevante hoje pode não ser um cliente relevante amanhã, porque tudo muda. As tendências, os mercados, as expectativas. E, portanto, as empresas, se querem sobreviver, têm que manter, mesmo em tempo de crise, uma certa dose de alguma agressividade e alguma perturbação do mercado. Perturbação positiva, entenda-se. Mas, por outro lado, tem também que fazer uma análise muito rigorosa à contenção dos custos.
porque de facto Distribuir em o trabalho, tempo aliás, de incerteza às não há empresas. claramente a certeza, como o próprio nome diz, de que se vai conseguir ter um mercado suficientemente aberto. Este equilíbrio é um equilíbrio que não é fácil de fazer. Por um lado, controlar os custos, por outro lado, ter alguma agressividade de mercado. Mas é um exercício muito interessante. Eu acho que o setor da madeira e da mobiliária, por exemplo, é um setor onde isso poderá ser feito com alguma capacidade, fruto de duas coisas. Primeiro, porque é um setor onde a criatividade é absolutamente crítica e as empresas têm que estar a criar e inovar permanentemente para ter produtos novos para os mercados. E, por outro lado, é um setor... Fácil, não é? Não é fácil, atualmente, porque existe também, como disse, um trabalho de procura permanente das tendências. Assim como o Sr. estava a Exatamente, dizer. e de ligação muito grande ao mercado, e como sabemos, em tempo de pandemia e de algum condicionamento, isso não é fácil, até porque, pronto, as restrições são muitas. Mas, por outro lado, também é preciso fazer alguma contenção de custos, que eu acho que neste setor já se tem feito com alguma inteligência, porque, de facto, a forma como se compra a madeira, procurement, a forma como internamente se organizam os processos industriais das empresas que eu tenho o gosto de ter visitado nos últimos tempos, há claramente uma percepção de que tem havido uma grande evolução nisto. E não é só nas grandes empresas, é também em algumas médias empresas, que mostra que, de facto, o caminho que tem sido feito tem sido muito positivo. E a criatividade. Exatamente. Acima de tudo, estamos numa fase de criatividade, Sr. Professor. Absolutamente. Tem aqui outra questão para lhe colocar. Esta necessidade de tomar uma postura proativa ou de internacionalização inteligente já vinha antes do lockdown da economia. Sim. Quem não se antecipou e vivia confortável nos seus mercados ainda vai a tempo? Isto para os dois. Eu acho que os dados, é preciso, por vezes, não colocar em cima do Covid as responsabilidades todas. Havia muitas questões que já eram presentes antes desta situação: saturação de mercados, excesso de produtos, não compreensão dos mercados. Eu podia ter feito esta apresentação sem falar do Covid, não é? De maneira nenhuma, não é? Aquilo que se passa é que, de facto, quem agiu antes estará melhor preparado, mas que se compreendemos o fenómeno, recorrendo a alguns modelos, porque, por exemplo, o Jared Diamond, naquele livro Porque é que sobrevivem as nações, ele diz claramente que a experiência de modelos de outros, a experiência de ter lidado com crises, prepara melhor as pessoas. Podemos ser muito mais rápidos. Eu acho que vamos a tempo, não estamos a correr atrás do prejuízo e, de certo modo, só uma coisa muito simples que é esta. As empresas portuguesas têm uma coisa extraordinária, que têm uma perícia brutal. E a perícia é o quê? É a proximidade de experiências entre a causa e o efeito. Uhum. E quando se diz que os empresários portugueses, de alguma forma, vão ver-se dar nas feiras, isso é uma coisa fantástica. Porque isso trouxe uma experiência e uma perícia fabulosa. Portanto, se há empresários, e eu como sou português e gosto de os defender, que têm capacidade para reagir a este contexto adverso, são os portugueses, porque eles têm práticas de perícia muito grandes. Basta acrescentar conhecimento e ver mais longe como foi aquilo que eu quis dizer, com os estímulos que eu quis dar. E na sua opinião, Sr. Professor? Eu digo o seguinte, nós temos aqui uma dimensão conjuntural e uma dimensão estrutural. A dimensão estrutural é a mais importante, ou seja, como disse no início da apresentação, os fatores hoje de aceleração da nossa economia são muito, muito grandes. Eu diria que a parte digital foi aquela que veio condicionar muito a estratégia das empresas, porque nós, através do digital, temos um acesso à informação permanente. Portanto, nós estamos aqui... E para o mundo todo. E através da internet, que foi uma das grandes descobertas do século anterior, temos um acesso permanente ao que se passa no mundo. Não é? E isso implica, da parte dos nossos stakeholders, e no caso de um setor como este, dos clientes e dos fornecedores, uma análise permanente do que está a passar com a empresa. Portanto, as empresas hoje, os gestores das empresas, estão sujeitos àquilo que eu chamaria uma vigilância estratégica inteligente permanente. E, portanto, do ponto de vista estrutural, é preciso dizer que as empresas têm que ter aqui uma capacidade de adaptação permanente. Sou pena de se tornarem irrelevantes. Ou seja, a pior coisa que pode haver para uma pessoa ou para uma empresa é tornar-se irrelevante, ou seja, é não contar e não fazer parte daquilo que é a agenda do setor. Por outro lado, temos o efeito conjuntural do Covid, que de facto veio provocar nesta matéria uma situação complexa, porque obrigou as empresas a fecharem-se um pouco sobre si próprias. E aqui o tema é como é que nós, num mundo digital, que é um mundo por natureza aberto, um mundo de participação e um mundo de autovigilância e de autocrítica, e num contexto de pandemia e de confinamento,
conseguimos fazer este equilíbrio. É um desafio que não é fácil. Reconheço. É, exatamente, é daqui que saem às vezes as grandes ideias e os grandes projetos, Certo, não é, Sr. sem Professor? dúvida. E de que forma, Sr. Professor, sugere que a AIMP contribua para que os seus associados possam ter uma mensagem adequada aos seus clientes relativamente a cada um dos seus produtos destinados a perfis diferentes? Não, a melhor forma é introduzir este tipo de ação que nós estamos a fazer aqui e outras anteriores e outras que serão feitas a posteriori, que é basicamente entender esta relação entre o conhecimento e os modelos. E o esforço que a AIMP está a fazer, de alguma forma, é dar conhecimentos e condições para as pessoas poderem refletir e formas de agir. E eu aí utilizaria uma palavra que o Dr. Jaime Casado utilizou, que é a irrelevância. De facto, eu acho que o grande desafio é tornar-nos relevantes. E a relevância ganha-se pela compreensão do mercado. Veja muito simplesmente isto. Se eu entender que há 7 perfis que são móveis, e que são móveis na proporção, e são móveis no sentido que uns aparecem e outros desaparecem, é a primeira condição para perceber para onde é que eu estou a dirigir os meus produtos. E esse é o esforço que a AIMP faz, basicamente. Muito bem. Para terminarmos, a última pergunta que tenho aqui. Os empresários deste setor são resilientes, já o provaram antes e continuam com força e coragem para se reinventarem. Mas essa reinvenção é desta vez muito radical e muito súbita. Tudo mudou em todo o mundo muito depressa. Que prioridades cada um dos oradores daria a cada uma das pistas apontadas? Podemos começar aqui pelo Sr. Professor Jaime. Sim, senhor. Eu há um bocado tive a ocasião de apresentar aquela imagem que tinha, no fundo, aquilo que é o ciclo de posicionamento do mundo atual. Portanto, começaríamos com o Rethink. Eu acho que o Rethink é um aspecto absolutamente fundamental. Ou seja, todos os gestores e todos os empresários hoje têm que ter uma atitude de Rethink, ou seja, de repensarem aquilo que é a sua empresa, de repensarem aquilo que é a sua forma de organização e de repensarem, em particular, aquilo que é a sua ligação aos mercados. Depois temos a questão do return. Eu acho que a questão do return é absolutamente crítica, ou seja, as empresas, os gestores têm que perceber que depois desta pandemia, e já ao longo desta pandemia, nada vai ser igual. E, portanto, é preciso saber voltar aos mercados, é preciso saber ler novamente os mercados e os clientes, porque eles vão ter comportamentos diferentes. Eles próprios mudaram com isto tudo. E esta ideia do return é absolutamente crítica do ponto de vista dos resultados que tem. E, finalmente, um outro aspecto que me parece muito importante tem a ver com a capacidade de integração dentro do novo sistema. E isso tem a ver, no fundo, com o reinvent, ou seja, as empresas, se é verdade que têm que se repensar, rethink, que se tem que ter capacidade de retornar, muito acima de tudo tem que ter capacidade de se reinventar. E não vai ser fácil, porque os modelos de organização que o Covid está a provocar, nomeadamente ao nível do teletrabalho, ao nível da forma como o digital se vai relacionar com os clientes, vai obrigar as empresas a novas formas de organização que não são fáceis e implicam, de facto, condicionantes muito pesados. Portanto, é um desafio bastante complexo, bastante exigente e onde, no fundo, vai ter sucesso quem tem capacidade de se adaptar. E existe a falta de socialização, Absolutamente. a parte humana, que é muito importante. Absolutamente, ou seja, uma das coisas fundamentais do ser humano é a dimensão relacional, né? E, portanto, nas empresas, a dimensão relacional é crítica, seja internamente com os colaboradores, seja com os clientes, ou seja, uma coisa é tratar com um cliente via digital, outra coisa é estar pessoalmente com o cliente, e sabemos que a dimensão relacional é crítica para os negócios. Esperemos que não. Exatamente. Esperemos que não. E na sua opinião, Sr. Professor? Eu vou dar uma opinião muito precisa que tem a ver com o primeiro texto que eu coloquei. É, neste momento, cuidarmos de movimentos finos e não movimentos grossos. Perceber que temos que ter mais precisão. E essa precisão aumenta na proporção do conhecimento de perfis de consumidor e das formas como eles se movem. Identificar um perfil de consumidor significa poder segui-lo. Ou seja, se eu o seguir, eu vou entendê-lo. E se ele estiver muito bem identificado nos meios de comunicação que utiliza, como se move, eu vou aumentar a minha capacidade de trabalhar com ele. E aqui o que acontece numa boa parte das empresas portuguesas, exatamente este passo tem que ser dado. Porque muitas delas, o perfil de consumidor que trabalha são eles próprios. Digamos, muitas vezes são os designers, são os donos, eles entendem-se como perfil. Alguns deles têm tido sucesso porque, de facto, coincidem com perfis que têm dimensão. Isso é uma questão. A última é que também a mensagem tem, é alargar as áreas de conhecimento que intervêm.
que é aquela questão de o que sabermos sobre o design se apenas conhecemos o design, o que sabemos sobre o mercado da Colômbia se apenas não conhecemos o mercado do Quénia. É alargar, é fazer um esforço para chegar a outras áreas. Porque estas áreas de conhecimento... Viajar digitalmente. Sim, viajar, porque estas áreas da biologia, da antropologia, da genética, da neurologia, são áreas fascinantes e que têm lá pistas muito grandes de como é que funciona, porque nós temos milhões de anos. Exatamente. Portanto, é a mensagem que eu dou. Eu queria agradecer aos dois pela presença Foi um prazer. e pela vossa apresentação. Estarão disponíveis então no site da AIMP todas estas apresentações para que também possa estar mais dentro de todos estes assuntos. Desejo-vos muita sorte neste futuro que é incerto, mas esperemos com fé que isto passe rapidamente. Muito bem.